Bom, chegando a 10 pessoas eu já inicio a live. Boa noite, pessoal. Ó, o Danilão chegando. Bem-vindo aí, Danilão. Sim, sim. Estou no bunker. Sim, estou no bunker, pô. Tem que ficar no bunker. É, tem que entrar no clima, senão não dá certo, tá? Mas chegando a 10 pessoas eu já inicio a live, tá bom? Já tem 8 pessoas. Renata, bem-vinda. Camila, bem-vinda. Eduércio. Ixi, nome raro, hein? Eduércio. Eduércio só conheci um na minha vida. Em toda a minha vida só conheci um, que foi um amigo de infância. Caramba, achei outro Eduércio. Sensacional. Bom, já vai deixando o like aí, viu? Vai deixando o like, pelo amor de Deus, dá uma força aí. Ah, batemos, batemos. Bom, então vamos lá, já podemos começar. Então é isso daí, pessoal. Mais uma live aqui no Estúdio 17 aqui no Instagram, no quadro Alerta Máximo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a origem do Estado de Israel e por que até hoje acontece esses conflitos e essa obsessão da destruição do Estado de Israel. Eu sei que tem muitas pessoas aí que vivem uma briga interna, né? Quando fala de Israel, é uma questão de amor e ódio. Eu até entendo, né? Porque os judeus negam a Cristo. Também os ataques de Israel, né, como o Israel hoje tem a segunda maior parada gay do planeta. A segunda maior parada gay do planeta é em Israel, a primeira é no Brasil, né? E também Israel tem o segundo, os eventos, né, de New Age, dos movimentos New Age, o segundo maior evento de movimentos New Age no mundo, né, também é Israel. Fora as festas raves também, né, que também acontecem em Israel. Mas Sara chegando, Sara Ana 88, bem-vinda. Obrigado, ok. Só que é o seguinte, pessoal, vocês não podem confundir Israel com o povo judeu, tá? Israel é uma coisa, o povo judeu é outra. Ainda mais que o, o Estado de Israel, ele não foi construída ele não foi construído pelos judeus, tá? O Estado de Israel ele foi construído pelos globalistas e ele foi construído pelos globalistas, tá? Com a ajuda da União Soviética. Então assim, repetindo, não confunda o Estado de Israel com o povo judeu, porque o Estado de Israel não foi construído pelos judeus. O Estado de Israel foi construído pelos sionistas e globalistas com a ajuda da União Soviética. Então o sionismo, né, ele é ligado, né, com o comunismo? Sim, não é só ligado, mas o sionismo também faz parte do comunismo. Olha, você vê esses grupos terroristas, né? Esses grupos terroristas aí muçulmanos. Esses grupos terroristas muçulmanos, eles também fazem parte do comunismo, porque o terrorismo muçulmano, esses terroristas muçulmanos, todos eles foram treinados pela KGB. Então tudo isso tem a KGB por trás das cortinas. Tem a União Soviética por trás das cortinas. Tem a Rússia por trás das cortinas, porque tudo isso foi arquitetado, né, orquestrado e pavimentado pela KGB. Então a KGB está por trás de tudo isso.
Então o sionismo ele faz parte do socialismo, né? Engraçado que você vê algumas pessoas, né, ah, que fala que é esquerdista, mas é contra o sionismo, né? Sendo que o sionismo faz parte, né, da esquerda, faz parte, né, do comunismo, faz parte do socialismo, tudo orquestrado pela KGB. Posso dar um nome importante aqui para vocês? Sobre o Yasser Arafat. O Yasser Arafat ele foi uma figura bem controversa, né? Porque ele foi apresentado como um herói, né? O herói que nasceu em Jerusalém, né? E lidera hoje a Palestina e quer trazer a paz entre palestinos e judeus. Mas na verdade o Yasser Arafat ele não passava de um marxista terrorista egípcio. E por que eu falo egípcio? Porque o Yasser Arafat ele nunca nasceu em Jerusalém. Isso daí era uma mentira, né? Foram documentos forjados, né? Documentos manipulados pela KGB. O Yasser Arafat ele nasceu no Egito. Ele nasceu no Egito e seus pais nasceram na Palestina. Mas assim que ele nasceu no Egito, seus pais voltaram para a Palestina. E lembrando que os pais do Yasser Arafat também eram esquerdistas, né? Eles eram marxistas, né? E doutrinaram o seu filho, né? Prepararam o seu filho, né, para isso. E quando seus pais chegaram à Palestina, né, os pais do Yasser Arafat eles tinham ligações, por serem marxistas, eles tinham ligações com alguns políticos soviéticos. Sendo assim, eles conheciam agentes da KGB. Tanto que o Yasser Arafat ele se tornou um agente da KGB. E por isso que teve toda essa mentira, né? Essa documentação falsa falando que ele era de Jerusalém. Mas ele não era de Jerusalém. Yasser Arafat ele era egípcio e foi treinado pela KGB. Ele era um agente da KGB. Agente da KGB. Tem um livro que eu tenho, só que ele não está fácil aqui, né? Podia mostrar aqui para vocês. Tem um livro aqui que eu tenho, só que não tem como mostrar porque não está aqui próximo. O nome do livro se chama Manipulação. Esse livro foi escrito por Mihai Pachepa. Mihai Pachepa ele foi um ex-agente da KGB na Romênia. A Romênia que era um país satélite da KGB. Ele foi um dos grandes agentes aí da KGB, né? Ele desertou ainda na década de 70, né? E veio para os Estados Unidos. E ele faleceu recentemente, né? Ele faleceu em 2022, aos 92 anos. Ele faleceu porque ele foi infectado pelo Covid, né? pelo vírus chinês. E esse livro, A Manipulação, do Mihai Pachepa, foi um livro escrito por ele. E ali ele mostra, né, todas as armas de manipulação da KGB. E nesse livro ele fala que foi ele que treinou Yasser Arafat. Que o Yasser Arafat foi aluno dele. E foi ele que preparou, treinou e doutrinou Yasser Arafat. Mihai Pachepa. Então, o Yasser Arafat ele não era de Jerusalém, era um egípcio, era um marxista, terrorista, né, que queria a destruição de Israel. Tanto que no final da década de 90 ele criou a OLP. A OLP era a Organização de Libertação da Palestina.
Eu lembro que quando ele criou a OLP, ele falava que essa organização era para uma organização de paz, né? Para unir, né, a Palestina com Israel. Só que na verdade essa OLP, que era a Organização de Libertação da Palestina, era uma organização terrorista. Era para, né, continuar nessa tarefa de eliminação dos judeus. Porque esse era o objetivo do Yasser Arafat. E o grande objetivo, né, da KGB e dos muçulmanos, né, que é destruir o cristianismo e o judaísmo. Tá? Por que eles querem destruir? Por que eles querem destruir Israel? Porque é o seguinte, né? O comunismo, o nazismo e o islamismo andam de mãos dadas até hoje. E por que eles querem destruir Israel? Porque existem 3 blocos, tá? Esses 3 blocos que trabalham que trabalham nesse projeto de destruição de Israel são eles, né? Os globalistas britânicos, a União Soviética, União Soviético-Chinês, né, que é a União Sino-Chinês ou Sino-Soviético, e o islamismo, né? São esses 3 blocos, né? O soviético-chinês, os globalistas britânicos e os islâmicos, esses 3 blocos. E esses 3 blocos, né, foram construídas por marxistas, progressistas e revolucionários. Todos eles treinados e doutrinados, né, e formados pela KGB. E o objetivo deles é o quê? É destruir, né? Não é nem destruir, porque quando você destrói, você constrói. Mas o objetivo deles é o quê? É eliminar o judaísmo e o cristianismo. Porque eliminando o judaísmo e o cristianismo, eles podem vir com as suas agendas, que é uma agenda de uma nova criação de mundo. Então, destruindo o judaísmo e o cristianismo, eles vão poder vir com uma como eu posso dizer? Eles vão vir com uma nova visão de mundo, vão vir com uma nova economia, uma nova religião, um novo líder, uma nova visão de mundo, um novo poder, uma nova ordem global e uma nova ordem mundial. Então eles querem destruir para eles virem com essas novas propostas, né? Como eu falei, de um novo mundo, uma nova economia, uma nova religião, um novo líder, uma nova visão de mundo, um novo poder, uma nova moeda, uma nova ordem global e uma nova ordem mundial. Então o objetivo é esse. Então, eles destruindo todas as bases do cristianismo e fazendo a destruição do Ocidente, eles vão poder se preparar para que lá na frente eles comecem a lutar entre eles para decidir no final quem é que vai ficar no poder. Quem desses 3 blocos vai ficar no poder? Como eu falei, o bloco islâmico, o bloco soviético chinês e o bloco globalista britânico. Então o objetivo é esse, é destruir não é destruir, eu tenho que parar de falar destruir. Não é destruir, é eliminar, porque como eu falei, se destrói, constrói. Agora quando eliminar não tem jeito, evaporou. Então o objetivo deles é eliminar o cristianismo para eles trazerem uma nova proposta.
Mas antes deles virem com essa proposta, né, eliminando o cristianismo, eles vão lutar entre si para no final decidir quem é que vai ficar no poder, quem vai ficar no comando de tudo. E caso você tenha alguma dúvida, você nem precisa comprar o livro, tá? Você pode entrar no site do Hamas. O site está disponível, é impressionante. Quando aparecem pessoas para denunciar, falar essas coisas que eu estou falando, as pessoas são, né, boicotadas, são censuradas. Mas é engraçado que você entra no site do Hamas, está lá bonitinho, não acontece absolutamente nada. Digo isso por quê? Porque quando você entra no site do Hamas, lá está o Estatuto do Hamas. Tem até livro do Estatuto do Hamas. E no Estatuto do Hamas tem o lema principal, né, que é o lema, né, é o hino do Hamas, né, é o grito de guerra do Hamas. E qual é o lema, né, na primeira página do Estatuto do Hamas? Eliminar Israel, eliminar os judeus. É exatamente isso que está escrito. Eliminar Israel, eliminar os judeus. Então, não caia nas lorotas de algumas pessoas que se dizem nacionalistas e defendem o Hamas. E não passam esse tipo de informação para vocês. Não falam sobre o Estatuto do Hamas. Então não caiam, né, no papo desses nacionalistas. Que falam, não, eu não quero o fim do povo judeu, eu quero o fim dos sionistas. É mentira, ele quer o fim de todo mundo. De todo mundo. Acho que nem dos sionistas esses nacionalistas querem, porque eles sabem muito bem que os sionistas eles também fazem parte do socialismo. Porque a maioria dos nacionalistas ele tem um viés socialista, ele tem um viés comunista. Então é tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Tá? Então, quem tiver curiosidade é só entrar aí. Estatuto do Hamas, tá lá, né? Lema: eliminar Israel, eliminar os judeus. Aí eu comentei, né, no vídeo falando sobre a Aline, né? Eu vi qual é o nome do canal? Oh meu Deus do céu, qual é o nome do canal? Israel com a Aline, isso. Ela desesperada, né? Porque a ONU não faz nada? Por que a ONU não ajuda? Por que a ONU não faz nada? Por que a ONU não ajuda? Por quê? Porque a ONU, ela apoia o Hamas. A ONU apoia o Hamas. Quando teve a primeira investida de Israel contra o Hamas, né, poucas pessoas lembram disso, mas quando teve a primeira investida de Israel contra o Hamas, quando aqueles terroristas fugiram de carro, um drone, né, do serviço de Israel capturou ali os carros, filmou os carros que eles fugiram. São 3 carros brancos. E esses 3 carros brancos tinha, né, o logotipo da ONU. Mais ainda, 18 soldados da ONU são filiados ao Hamas. É por isso que a ONU não está fazendo nada, porque a ONU ela faz parte disso, ela apoia o Hamas. A ONU, gente, os principais nomes executivos da ONU são chineses. Então hoje a ONU ela é comandada pelo Partido Comunista Chinês. A ONU não vai fazer absolutamente nada. A ONU já é tornada de comunista chinês. Como falei, os principais representantes da ONU fazem parte do Partido Comunista Chinês. São chineses. E a ONU, né, já não é de hoje, né, que não vale merda nenhuma. Porque entre 2004
até 2008, quando a ONU começou a fazer o trabalho na África, de erguer a África, de impedir os conflitos da África. Naquela época houve inúmeras denúncias de mulheres falando que foram estupradas por soldados da ONU, que vários soldados da ONU estupraram mulheres e crianças enquanto estiveram em suas operações na África. Quando eu falo África, é o continente africano, né? Porque todo o continente, praticamente todo o continente africano, né, está afetado com esses conflitos, porque a maioria dos países da África, né, são todos países comunistas. Então, por isso que a África sempre tem esse problema, né? É um continente que parece que não dá certo. Sempre tem esse problema de fome, pobreza, porque a maioria dos países são todos dominados, né, por socialistas e comunistas. Também todos doutrinados, treinados e preparados pela KGB. Então a ONU ela faz parte desse lixo. A ONU ela vai se tornar o principal exército, né, da nova ordem. Só está esperando o momento certo. Essa é a grande realidade. E é por isso que a ONU não vai fazer absolutamente nada. Porque a ONU ela já é do Partido Comunista Chinês, que também tem envolvimento, né, nesse conflito de Israel. Quando descobriram um túnel secreto dos terroristas do Hamas, um desses túneis que eles descobriram, tinha um deles que ficavam exatamente debaixo de uma das sedes da ONU. Quer dizer, eles construíram um túnel, né, que terminava ou começava bem debaixo da sede da ONU. Tinha um outro túnel que ficava que foi feito ali estrategicamente, debaixo do hospital, e o outro que ficava bem debaixo da ONU. Então, assim, não tem como a ONU fazer algo por Israel, porque a ONU está envolvida de cabeça contra Israel. Por isso que ela não vai fazer nada, absolutamente nada. Porque a ONU, quando se fala sobre nova ordem mundial, tem a ela como a ONU. A ONU é essa organização da nova ordem. Se ela pudesse soltar uma bomba em Israel hoje, ela soltaria. Está louca para fazer isso. Mas tá se segurando, né? Não tá ali, né? Tá ali pedindo para alguém, tá ali pedindo para alguém te segurar, né? Porque se fosse para soltar, já soltaria. Então nada, porque ela faz parte desse coluio demoníaco, né? Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, comunistas socialistas, né? Então, assim, esqueçam a ONU. Se ele tem algum pingo de esperança, né? Talvez a OTAN. Não esqueça. A ONU já é totalmente comunista. Viés comunista. Da ONU são filiados ao Hamas. Esquece. A ONU quer ter mais filiados.
Engraçado que a FIFA tem mais países filiados do que a ONU, né? A ONU até hoje tem inveja da FIFA, porque a FIFA tem muito mais países filiados do que a ONU, né? Que é a Desorganização das Nações Unidas. Então, assim, é uma vergonha. Uma vergonha. Bom, então é isso. Né? Quis fazer esse vídeo aqui. Explicar um pouquinho para vocês, né? A origem do Estado de Israel. Mostrar um pouquinho para vocês sobre os agentes da KGB. Tá? E em breve, talvez eu possa fazer uma live aqui falando um pouquinho sobre esse agente aqui, né? Do Ladislav Bittman. O Ladislav Bittman, ele foi um agente do STB. O STB é a KGB da Tchecoslováquia. Que a Tchecoslováquia também era um país satélite da KGB. E o Ladislav Bittman, ele foi um agente da STB, que era a KGB da Tchecoslováquia. Inclusive, ele trabalhou no Brasil. Ele foi embaixador da Tchecoslováquia no Brasil. Ele teve envolvimento direto no golpe de 64, que até hoje as pessoas acreditam que foi feita pelos Estados Unidos, o golpe de 64. Muitas pessoas acreditam nisso até hoje. Sendo que no livro do Ladislav Bittman, ele mesmo fala que os Estados Unidos não teve nada a ver com isso, que tudo isso foi obra da KGB. E Ladislav Bittman teve um papel fundamental nisso. Claro, Ladislav Bittman depois, né, uns 5 anos depois, ele desertou também para a KGB e fugiu para os Estados Unidos. E lançou esse livro, a KGB e a Desinformação Soviética. E infelizmente poucas pessoas sabem disso, né? Que o golpe de 64, os Estados Unidos não teve nenhum envolvimento. Foi tudo obra da KGB junto com a STB. Ok, pessoal. Então é isso. Vou fechando a live por aqui. Como eu falei para vocês, a live não seria muito longa. Era uma live aqui rápida para trazer esse esclarecimento para vocês sobre o que vem acontecendo em Israel e as origens da criação do Estado de Israel, que não tem nada a ver com o povo judeu. Tá? Ok, pessoal? Então eu vou encerrando a live por aqui, agradecendo demais. Deixe o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, Twitter, GloffHub, Locals, Rumble, X, Discord, WhatsApp, Facebook, enfim. Dá uma força aí, valeu? Então Deus abençoe a todos, né? E caso não tenha entendido, peço para que vocês assistam novamente para poder entender, ok? Deus abençoe a todos e saindo aqui do bunker. Um abraço.